Cara ortodontista, esse vídeo é um vídeo muito interessante. Esse vídeo é um vídeo que vem agregar mais conhecimento no teu dia a dia clínico. E eu te peço encarecidamente que você possa estar apresentando esse vídeo também para as auxiliares de higiene bucal, as atendentes dentro do consultório, para que elas possam entender sobre esse discurso. Nós temos um problema que é um problema que muitas vezes aflige a relação do laboratório com o ortodontista, com o clínico, que é o fato dos aparelhos adaptados no modelo nem sempre se adaptar na boca do paciente. Então a gente pergunta onde pode estar o erro, né? Então meu nome é José Roberto Ramos, sou um ortotécnico responsável do laboratório Ortolabor e quero levar uma mensagem para você. Vamos lá então. Esse é um problema corriqueiro em todos os laboratórios do mundo. Eu já viajei por vários países e já frequentei laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul. E esse realmente é um problema que faz parte do dia a dia de um laboratório ortodôntico e também da vida clínica, né, de um ortodontista. E causa inúmeras consequências negativas, né? A primeira é o desgaste do relacionamento entre o dentista, né, e o técnico de laboratório, ou seja, o ortodontista e o ortotécnico. Vai causar uma decepção ao paciente, porque ele foi para sentar na cadeira e instalar o aparelho, e o aparelho não encaixou. Então, vamos ter que refazer uma moldagem, refazer o aparelho. Muitas vezes isso daí cria-se uma situação tão assim problemática que o paciente até desiste do tratamento, né? E o prejuízo em si, quem vai pagar a conta? O laboratório ou o dentista? Bom, então o que é que nos dificulta criar modelos de trabalho com o máximo de desempenho, ou seja, com o máximo de precisão? Quais são os vilões, tá, dessa história toda? Então, muitas vezes o problema está relacionado à contração do alginato e à expansão térmica do gesso. E é por isso que é importante você estar apresentando esse vídeo para auxiliar do consultório, porque muitas vezes essa função de moldagem é delegada a ela e ela precisa entender melhor sobre este assunto para que possa estar fazendo então uma boa moldagem, consequentemente, um bom modelo de trabalho. Por quê? O mesmo alginato, o mesmo gesso que consegue se fazer um modelo de trabalho inadequado, também se consegue fazer um ótimo modelo de trabalho. Então, é a forma de manusear tudo isso que muitas vezes está errado. Então, vamos falar sobre protocolo clínico de moldagem e vasagem. Por que falar disso? Porque técnica sem ciência é por artesanato, porque ninguém quer ou gosta de repetir um trabalho e porque estamos sempre buscando excelência, né? Porque o que parece simples também não pode ser subestimado. Então, veja bem, uma moldagem, uma coisa tão simples, muitas vezes é subestimada, tá? Então, o erro no protocolo clínico de moldagem e vasagem tem como principais características físicas a contração dimensional do alginato, que é o aspecto de aparelho menor que a boca, tá? Ou a expansão dimensional do gesso, que é o aspecto do aparelho maior que a boca. Então, temos também a contração versus a expansão, que é a distorção elástica térmica. Então, um diagnóstico prévio técnico laboratorial é realizado e a gente então pode dizer o que aconteceu para que esse aparelho não venha estar encaixando na boca do paciente. Então a gente realiza novos modelos, né, para comparar os modelos utilizados na confecção do aparelho. Então a gente realiza uma prova do aparelho sobre esses novos modelos. A gente pega o aparelho, encaixa no modelo novo e vai verificar então o que aconteceu. E aí a gente vai tirar então uma conclusão prévia do problema técnico, que é aparelho maior que boca, ou desculpa, o aparelho maior que o modelo, né? Que é igual a expansão térmica do gesso, ou aparelho menor do que o modelo, contração de alginato, o aparelho sem dimensão aproximada, é problema de distorção tanto no alginato quanto expansão térmica de gesso. Então vamos ver isso mais adiante, como resolver isso, tá?
Enquanto a tecnologia não é acessível a todos, né, o alginato continua sendo ainda a alternativa mais acessível. Então já sabemos que dispomos de tecnologia 3D, o scanner intraoral que é maravilhoso, os modelos impressos em resina nas impressoras 3D, isso é maravilhoso, mas eu acredito ainda que isso aí é uma coisa que vai ficar mais acessível e dentro de um futuro próximo a gente vai conseguir ter isso daí, né, cada dia mais. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos aí se virando com o famoso e velho alginato para a obtenção desses modelos de trabalhos. Então, evitar os erros é possível. Tá? O mesmo alginato e gesso utilizados para produzirem modelos distorcidos também produzem modelos ótimos, né? E o que temos que fazer é obedecer o protocolo operacional, o ciclo de utilização do alginato e do gesso. Vamos lá então. Primeiro tem que fazer uma boa seleção de moldeiras, depois descompactação do alginato, depois saber a proporção pó e água, depois temperatura da água, o estiramento do alginato manipulado, a eliminação do sódio e tempo de espera para vazagem referente ao fabricante da marca. Temos algumas bibliografias de estudos que foram feitas aqui e vocês podem então depois aí digitar e buscar em relação a isso daí, isso é muito importante. Então vamos ver as principais observações. A primeira é o armazenamento versus a temperatura e umidade. Muitas vezes você tem no consultório um armário que está na parede, que toma muito sol. Então esse armário ele toma um calor e esse material ele vai receber então um choque térmico, ele vai estar mal acondicionado e esse material então ele vai dar problema. Então nas embalagens dos alginatos e do gesso vem algumas recomendações do fabricante, tá? De acordo com cada tipo de alginato, ou seja, o alginato tipo 1, o alginato tipo 2, com característica cromática. Então são várias marcas de alginato e você tem que ler as informações atrás porque as composições são diferentes para cada tipo de presa e você tem que saber a propriedade certinha de manipulação, a quanto tempo que vai demorar para vazar esse alginato depois que removeu a moldeira da boca, essas coisas, tudo fundamental. Então vamos lá, primeiro a gente vai falar sobre o ciclo de utilização do hidrocolóide reversível que é o alginato, tá? E isso daí é muito interessante a gente saber fazer uma boa seleção de moldeira, né? As moldeiras não podem ser muito compridas nas bordas, porque isso dificulta uma boa cópia dos freios e do fundo de vestíbulo. Quando essa moldeira é superdimensionada, aquelas moldeiras de bordas altas, não é favorável para boas moldagens para copiar essa região de fundo de vestíbulo. Tá? Então, uma coisa que a gente preocupa bastante é a seleção das moldeiras também em relação à retenção que ela tem, porque ela tem que agarrar bem o alginato. Para isso existe alguns sprays adesivos que você bate na moldeira, só que custa muito caro, então a gente ainda vai optando pelas moldeiras perfuradas com crivos. E essas moldeiras, quando vêm de fábrica, ou tanto de metal quanto de plástico, elas vêm polidas por dentro, elas vêm brilhosas. E é importante que ao você comprar moldeiras novas, você deve levar essas moldeiras num lugar que jateia, tem jato de areia, e bater um jato de óxido de vidro, de areia, para que crie então uma asperidade interna nessas moldeiras para que ela possa grudar melhor o alginato. Porque uma vez o alginato descolando da parede da moldeira, vamos ter problema também, vamos ter um modelo menor do que a boca do paciente, porque muitas vezes você remove uma pressão muito grande para remover da boca e aí então tem-se o problema do modelo aí que está menor do que a boca por conta de uma alteração promovida por conta de uma pressão mecânica. Quando você removeu da boca, o alginato desgrudou da moldeira e mesmo assim você vazou. O que acontece é que o laboratório já recebe o modelo pronto, ele não sabe que aconteceu esse tipo de problema e acaba construindo o aparelho e depois simplesmente o aparelho não serve na boca do paciente. Então, as paredes do alginato, tá, em relação à borda da moldeira, ela deve ter 3 milímetros de grossura no mínimo, tá? Então, é importante provar as moldeiras na boca do paciente e ver se existe uma folga no mínimo de 3 milímetros, porque esse alginato tem que ter um mínimo de espessura, que é 3 milímetros, uma vez ficando mais fino que isso, corre o risco de rasgar também o alginato. É muito importante, isso daqui vale muito para as secretárias, para as auxiliares, né, as técnicas de higiene bucal, as atendentes, tá? É muito importante remover o alginato de dentro da embalagem original e passar para um recipiente plástico, um pote, tá? Por quê?
Porque o alginato ele é composto de uma série de produtos e tem parte desse produto que é mais denso, ou seja, mais pesado, e tem parte que é mais leve. Então, quando você fica com o alginato dentro do frasco original, ou seja, dentro do pacote original, tudo que é a composição densa, ela vem para o fundo e tudo que é o mais leve fica na superfície. Então, se você remove alginato de dentro do pacote, você não está removendo, então, o alginato. Você está removendo mais composição de uma parte do que de outra. Então, é ideal que você coloque no pote e que você simplesmente agite o pote antes de usar. Observem aqui que o pote tem alginato e ficou muito tempo guardado o alginato, então ele ficou mais então compactado dentro do pote. E depois que a gente agitou o pote, ele quase dobrou o volume, ou seja, agora aqui eu tenho uma composição de alginato perfeita porque foi agitado. Então, é muito importante fazer essa descompactação do alginato. Depois vem a proporção água-pó. Cada fabricante tem a sua composição ideal para misturagem, né, para misturação. Você pode simplesmente seguir, então, as orientações do fabricante. Para a ortodontia, o ideal é utilizar esse alginato de altíssima qualidade, eu recomendo chamar Ortoprint, embora seja um pouco caro, mas é uma coisa que realmente compensa, porque muitas vezes você opta por um alginato de uma marca inferior e simplesmente o barato acaba saindo caro. Então, para esta marca, nós utilizamos 9 gramas de pó para 18 ml de água, tá? Então, observar aí as outras marcas para poder ver qual que é a proporção de água-pó que eles recomendam. Uma outra coisa muito importante é descontaminar o grau, ou seja, a cubeta e a espátula, porque qualquer resíduo de gesso que fica na cubeta, tanto na espátula, altera o ciclo de polimerização do alginato quanto do gesso. Então, lavar bem o grau, lavar bem a espátula, secar para utilizar depois. Não fazer o uso disso daqui com resíduo de gesso, resíduo de alginato antigo, porque vai alterar então a composição desse material e eles vão ter uma presa mais rápida ou uma presa mais lenta e simplesmente depois vamos ter problema. Uma outra coisa muito importante é a temperatura da água. Então veja bem, se você é de um estado que é muito quente, a água normalmente ela sai da torneira lá do teu consultório quente, isso vai alterar a polimerização e a presa do teu alginato e vai também alterar a do gesso. Então é importante que se você tem um consultório num lugar onde é muito quente, o ideal então é que você simplesmente ponha a água numa jarra, deixa sobre a pia lá, tampe a jarra, né, com um forrinho e como o ar-condicionado está sempre ligado ali, aquela água ela vai manter uma temperatura ambiente entre 20 e 24 graus e é a temperatura ideal para manipular alginato e manipular gesso. Então a água é fundamental, a temperatura da água para manipulação desses dois materiais. Aí vem então a quinta dica, né? O estiramento do alginato, ou seja, quando você coloca o alginato na moldeira, você tem que alisar o alginato, você molha o dedo e passa na superfície do alginato para ele criar um aspecto muito liso. Com isso ele vai reproduzir uma boa moldagem, vai ficar com um aspecto superficial brilhoso, como se fosse uma moldagem de silicone. E a reprodução do modelo de gesso também vai ter uma qualidade muito maravilhosa para que seja então realizada a construção de um determinado aparelho ortodôntico, principalmente esses que vão resina acrílica no palato e tal, ou seja, aquela resina que tem contato íntimo com o modelo do gesso, e vai ser reproduzida aquela lisura do modelo, vai ser reproduzido para a resina do aparelho, que por sua vez transmite bastante qualidade visual, né, estética para o aparelho. Então, uma outra dica é não deixar falhar a moldagem na distal dos últimos dentes. Então, é muito importante o ortodontista ou o clínico ali na hora que vai entrar com a moldeira em boca do paciente, antes de colocar a moldeira na boca do paciente, vem com os 2 dedos, recolhe alginato dentro da cubeta, dentro do grau e vai lá na boca do paciente com a ponta desses 2 dedos, aplica na distal dos últimos molares e aí você aplicando alginato lá, uma hora que você vestir a moldeira, vai ter a certeza que vai copiar bem esses últimos dentes. Então, isso é uma dica muito valiosa.
Bom, todos nós sabemos que quando a gente manipula gesso, se você der uma pitadinha de sal ali, o gesso endurece mais rápido. Então, o contato do sódio com o gesso altera a polimerização do gesso e isso cria-se uma expansão térmica no gesso. Eu não sei se você já percebeu algumas vezes quando você remove o modelo do alginato, você passa o dedo no modelo, sai um cal, um pozinho. Aquilo ali é porque houve expansão térmica do gesso. Esse modelo não serve para ser trabalhado. Muitas vezes você também observa no modelo de gesso algumas trincaduras, parecendo um pão de queijo que saiu do forno. Foi expansão térmica. Isso acontece porque não foi lavado a saliva do paciente está em contato íntimo lá com o alginato, então tem que lavar bastante o alginato em água corrente, tirar toda a saliva com o sódio e depois vazar, porque se ficar saliva tem sódio e em contato íntimo com o gesso, altera a superfície do gesso, vai ter uma expansão térmica e esse aparelho então vai entrar em boca com dificuldade ou até mesmo não vai servir. Então, a gente tem que entender que todos esses procedimentos devem ser levados assim, muito em consideração, ao pé da letra, para que a gente tenha ótimos modelos e vai construir então esse aparelho com a certeza que vamos ter êxito, na adaptação. E o tempo de espera de vazagem do alginato também é muito importante, porque cada marca tem uma recomendação. Tem uma que você já pode vazar imediatamente. Tirou da boca, lavou, tirou o sódio, secou com a seringa tríplice com ar, já pode vazar. Outras marcas não, pede para poder esperar uns 30 minutos, 15 minutos, para poder dar um tempo de descanso para o alginato, para depois você vazar. Então observem na marca que você já está acostumado a usar essa informação. Sobre o gesso. Qual é o gesso ideal para trabalhos realizados com base acrílica? Na ortodontia, a gente usa muito placas de acrílico, em contato íntimo com o palato, com a mucosa lingual inferior e tal. Então, gente, o gesso tem que ser gesso branco, gesso virgem, sem pigmentação. Porque esses gessos coloridos que têm pigmento, ele vai alterar, então, o nosso acrílico. Uma vez que a gente faz o acrílico ele mole, pastoso, pó líquido. Então, ele tendo contato direto com o gesso, esse gesso tendo pigmentação, aquela coloração do gesso, ela vai alterar o ciclo de polimerização da minha resina. E muitas vezes tem resina que não fica muito adaptada no modelo, ela fica um pouco afastada do modelo e é por conta disso. Então muitas vezes você vê um aparelho que está confeccionado e está ligeiramente afastado ali do palato ou alguma coisa assim, é porque teve influência da pigmentação do gesso. Então o ideal é comprar gesso ortodôntico e vazar com gesso ortodôntico ou esse gesso pedra branco, mas não vazar com aquele gesso amarelinho, não vazar com gesso rosa, porque esses gessos são gessos ideais para troquelização, para prótese fixa, para trabalhar com metal. Tudo que vai ter contato íntimo com resina tem que ser branco, sem pigmento. Então, olha só, quando a gente olha um percentual de alteração de expansão de gesso em relação a um gesso não pigmentado e outro pigmentado, tem aqui então uma diferença muito grande e o pigmentado ele altera muito, ele tem muita expansão. Isso daqui foi pesquisas que foram realizadas por fabricantes de gesso, por estudiosos de materiais odontológicos. Então temos que utilizar esse gesso mesmo branco para que não tenhamos problema de adaptação do aparelho. Então, quais são os motivos que potencializam a expansão do gesso? Tá? Não descompactar o gesso, ou seja, o gesso também é composto de uma série de materiais que materiais que compõem tipo a parte mais pesada, uma parte mais leve. Então o gesso tem que ser agitado também no frasco antes de usar, tá? Então temos que descompactar, que o primeiro item aqui fala não descompactar o gesso antes do uso, ou seja, descompactar. Não eliminar a saliva, o sódio da moldagem, vai dar expansão térmica também. Não realizar corretamente a proporção de pó para a água, que é de 100 gramas de gesso para 30 ml de água. E a má espatulação do gesso. Então o gesso tem que ser muito bem espatulado, para poder vazar. Quais são os sinais físicos de excesso de expansão no modelo de gesso? Eu já falei um pouco disso daí logo no início. Modelo liberando cal, quando você passa o dedo, você olha que o seu dedo tirou pó, tá com pó.
E trincadoras ou rachadoras do aspecto de pão de queijo assado, isso daí também está mostrando que esses modelos estão com expansão térmica, então não pode trabalhar com esses modelos porque eu vou pagar para ver, ou seja, eu vou construir um aparelho e vou estar dando sorte para o azar em ter um aparelho que não vai adaptar 100%. Então, modelos que apresentam essas características não devem ser utilizados. Porosidade do gesso está relacionado a não o estiramento do alginato, ou seja, quando você alisa o alginato com o dedo ali, com água, né, ele vai ficar um gesso liso. Agora, o modelo liso, quando você não faz isso, ele fica poroso e isso é transmitido para a resina. Muitas vezes você tem um aparelho polido que está áspero por dentro, é porque então esse modelo estava poroso. Consequências, já falei, né, irregularidades na resina na área interna do aparelho. Aspecto de polimento mal feito, né? Pode ocasionar desconforto ao paciente também. Conclusão: sem bons modelos, sem bons aparelhos. Tá? Grande parte dos modelos de trabalhos recebidos pelos laboratórios em todo o mundo estão sem qualidades para serem utilizados. E muitas vezes o procedimento de elaboração dos modelos de trabalho é considerado uma coisa tão simples que os dentistas acabam acreditando que é um trabalho de secretárias. Então, bons modelos de trabalhos quer dizer quem gosta do que faz, faz bem feito. Então, os modelos têm que ser feitos por pessoas que conhecem os procedimentos. O odontólogo, ele teve capacitação clínica no curso, logo lá na faculdade de odontologia, e muitas vezes isso aí acaba sendo esquecido, porque já passou tanto tempo que saiu da faculdade, isso daqui faz parte da disciplina de materiais odontológicos, e agora nós estamos vivendo uma outra vida, que é uma vida de área especializada, e isso daqui então parece que se torna uma coisa muito simples e muitas vezes cria uma confusão enorme. Então vamos ter bastante atenção em relação aos modelos. Fica aqui então a minha contribuição, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição aqui por esses meios apresentados aqui, por e-mail, nosso telefone 0800, nossa página web. Um grande abraço, obrigado por esses minutos de atenção.